Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amada família de fé, um bom dia. Estamos aí já na nossa quarta-feira, nesse dia 6 de abril. Estamos aí já caminhando para o encerramento da nossa quaresma. Já entramos na Semana das Dores e hoje, para a glória de Deus, estamos aqui trilhando essa manhã especial de oração. Quero acolher todos vocês que estão aí chegando, um bom dia. Que Deus os abençoe. E assim como a proposta de ontem na oração, né? Ontem nós iríamos tirar um tempinho para Deus. Ontem a nossa proposta era tirar um pouquinho para ouvir o que Deus tinha para nós, exercitar a escuta do que Deus queria nos falar. Eu espero que você tenha vivido essa experiência de oração, que você tenha vivido essa experiência, essa prática de escutar a Deus. A gente tem o hábito de ouvir tanta coisa, a gente tem o hábito de ver tanta coisa, mas essa experiência, ver a Deus, ouvir a Deus. Qual foi ontem o tempinho que você tirou, que você colocou na sua agenda? Lembra ontem, na oração da manhã, nós iríamos colocar no nosso planner, nós iríamos colocar na nossa agenda uma hora com Deus, uma hora para ouvir a Deus, para ver o que Deus realmente quer de nós, o que Deus quer realmente fazer conosco. E ontem, assim que eu desliguei a oração, né? Fui organizar as minhas coisas, fui preparar, porque ontem era um dia intenso, já estava me organizando para a missa. E aí, de repente, a minha cunhada me ligou, né? E assim que terminou, a ligação que eu recebi foi que a minha tia, né, irmã do meu pai, havia falecido, né? Ela sofreu uma crise de úlcera, a úlcera estourou, passou por uma cirurgia e não aguentou, né? Então ontem eu já saí, já confesso para vocês que ontem eu fiquei um pouco assim pensativa em tudo aquilo que Deus estava me proporcionando viver, né? Essa tia, meu pai vem de uma história bem a família do meu pai, os meus tios por parte do meu pai, né? Foram meu tio mais novo, o tio Benônio, ele perdeu a mãe, né, a minha avó, quando ele tinha 7 dias. A minha avó, eu acredito hoje, né, pelas coisas que a gente ouviu ontem no velório, e a minha mãe já havia falado, né, ela teve uma complicação pós-parto, e eles internaram ela naquele hospital de Barretos, enfim. E aí ela veio a óbito. Meu avô não deu conta da pressão, né? E abandonou os filhos. O meu pai nessa época tinha 15 anos. E ali eles foram morar na casa de uma tia, que as filhas estavam ontem. E eles contando do sofrimento que o meu pai, a minha tia, havia vivido nessa fase. Todo sofrimento mesmo, né? De desafio, de assumir uma casa, de construir, de dar conta. Né? O meu pai teve o apoio dessa tia minha, a tia Romilda, por uns 2, 3 anos. E depois ele já foi, levou essa minha tia que faleceu ontem. E eles foram, então, entendendo da vida real na marra. Sem pai, sem mãe, sem ninguém por eles, né? Lutando ali para serem gente. E nos tiveram, nos criaram. Eu fiquei encantada quando uma tia minha disse assim: a sua mãe, Danusa, é o primeiro filho dela, a primeira filha da sua mãe. A sua mãe perdeu lá na fazenda da Santa Rosa e eu estava lá. Quando um raio caiu bem próximo a ela e ela não aguentou. E ali a sua mãe começou a entrar em trabalho de parto e nasceu. Eu fiquei pensando na minha mãe, longe da minha avó, numa fazenda, em meio a uma tempestade, perdendo um filho, o primeiro filho dela. Eu fiquei meditando aquilo e falei, meu Deus, que é o mundo hoje, né? Porque isso causaria um trauma, sei lá, o que aconteceria, né? Primeiro filho, perder por causa de um raio que caiu e ela perder essa criança na mão de uma parteira. Não foi nem para um hospital. E ela dizia, né? A sua mãe chorava, mas a sua mãe era muito silenciosa.
Eu fiquei imaginando o que a minha mãe não passou. E depois disso, minha mãe teve o Danísio, o Daniel, o Danilo, a Denísia, o Dário, eu, o Denis. E minha mãe não parou na dor, minha mãe continuou nela, né? Por que eu tô trazendo esse testemunho para vocês? Porque muitas das vezes a gente fica parado em uma situação. A gente às vezes centraliza uma dor e esquece que a vida continua. E uma prima minha dizia assim: a sua mãe é uma escola de esperança. Foi uma escola de esperança. Porque ela sempre dizia que tudo ia dar certo. E eu fiquei assim com aquilo na minha cabeça, né? Eu tive uma professora de esperança sem ser Nossa Senhora e sem ser Jesus. Depois disso, né, minha mãe perdeu um filho já adulto, o Daniel tinha 21 anos. Daniel foi nadar, né, tinha acabado de almoçar e morreu de congestão. E eu fiquei olhando, né, pra minha vida e dizia assim: Deus, dos dois lados, né, eu tive essa graça de ter dois, tanto a minha mãe quanto o meu pai foram pessoas muito fortes, que souberam enfrentar os desafios da vida, né? Meu pai abandonado pelo pai e tendo perdido a mãe. A minha mãe sozinha, né, tendo que dar conta de tudo, dos filhos, 7 filhos. E trazer dentro dela, né, esse buraco de ter perdido o primeiro filho já com 8 meses. A minha mãe estava grávida de 8 meses. O bebê estava, bem dizer, pronto, né? E eu fiquei ontem, assim, lembrando disso, né? Dessa fala da minha prima. A minha mãe foi uma escola de esperança. E o que a gente precisa trazer para o nosso coração? A gente precisa entrar na meditação. Mas eu falei, nossa, é tanta coisa para partilhar com vocês, né? Da experiência, ao mesmo tempo dolorosa, de estar no velório ontem, mas uma experiência de esperança. De esperança. E ver que eles deixaram um legado. E eu fiquei pensando, né? Qual legado eu deixarei? Qual legado eu vou deixar? De uma mulher de fé, de uma mulher que acreditou realmente em Deus, e mesmo porque a gente é provado nesses momentos, né? A minha mãe foi provada nos momentos, no auge da dor dela, né? Perdendo o filho, né? E permanecendo em Deus, mas também permanecendo no que ela tinha que ser feito. Minha mãe não parou. Minha mãe não parou na dor e ela continuou limpando casa, ela continuou cuidando do marido, ela continuou gerando vidas, mesmo quando seu coração estava em chagas. Ela foi gerando vida, ela foi fazendo o que Deus pediu para ela, nos encorajando, né? Criando nós na medida que ela conseguia. Minha mãe não sabia nem ler e nem escrever, mas nos formou, nos preparou para a vida. Qual legado nós vamos deixar? Qual referência nós deixaremos para os nossos filhos, para as nossas famílias, para os nossos amigos? É importante a gente pensar, porque o que é a vida? Um brevíssimo segundo. Minha tia era da Assembleia de Deus, irmã Maria, teve 3 cultos no velório dela. Ela chegou no velório às 11 da manhã e teve um culto ao meio-dia, teve um culto às 3 da tarde e teve um culto às 18. Às 16 horas, que ela foi enterrada às 17. E os pastores, né, tudo aquilo, as irmãs cantando o hino tal, falavam o número do hino e eles cantavam, choravam, mas se alegravam porque a irmã Maria estava nos braços do Pai. Era a fala que mais eles diziam, né? E eu me encantei de ver também a fé, né, deles, mesmo de outra denominação cristã. Da mesma religião cristã, mas de outra denominação, né? Eles ali com toda a fé, falando de Deus, falando da esperança, né? Então hoje queria deixar essa partilha com vocês para que vocês também pudessem pensar um pouco nessa questão do nosso legado, que nós deixaremos, né?
a força que vem de Deus que continua sendo espalhada. O que Deus quer realmente deixar através da minha vida, porque o que a minha mãe deixou não foi dela, o que a minha tia deixou não foi dela. Todas as duas deixaram de Deus na minha vida. Então, o que eu estou deixando? Quais as marcas que eu estou deixando nesse tempo, nessa geração, para essas pessoas? Reflita isso. A minha tia não era uma influenciadora de internet. A minha tia, pelo que eu entendi, ela era uma influenciadora da igreja, a irmã que primeiro chegava, a irmã que era intercessora, a irmã que intervinha nas causas em favor do outro, em favor dos mais oprimidos. A minha mãe também. Minha mãe nem sabia falar direito, tadinha, mas deixou um legado marcado na minha alma e eu jamais vou esquecer. Pense nisso. O que nós estamos deixando? Nós somos as causadoras de problema, as que por qualquer coisinha dão show, as que emburram por qualquer coisa, as que brigam, batem de frente com qualquer coisa, ou aquelas que sabem enfrentar com sabedoria e leveza as grandes adversidades da vida, como a morte, como a enfermidade, como as doenças, como o nascimento de um filho. Como nós estamos lidando com tudo isso e como nós estamos formando aqueles que estão à nossa volta. Que você possa refletir, que você possa meditar, porque Deus, eu acredito que não permitiu que eu falasse isso para vocês, partilhasse um pouco dessa experiência com vocês à toa. Com certeza Deus está provocando uma reflexão no seu coração, porque a sua vida não pode continuar do jeito que ela está. Né? Deus deseja de toda força nos dar essa graça de sermos pessoas mais dele, e Deus é forte. Deus é a esperança, né? Deus é aquilo que é e ninguém muda ele. E quem somos nós? Que por qualquer coisinha a gente muda, por qualquer coisinha a gente, né, vamos dizer, perde o controle. Quem somos nós verdadeiramente? Amém? Vamos pegar juntos então, dia 6 de abril, quarta-feira, Jesus, hora do horto e sua sangue. Vamos meditar aquilo que está sendo proposto para nós nessa quaresma. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pedimos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio. Põe a mão sobre a sua cabeça. Peça ao Espírito Santo que venha sobre todas as suas faculdades mentais. Que o Espírito Santo venha sobre o seu consciente e o seu inconsciente. Que o Espírito Santo venha dominar os teus instintos, os teus impulsos, a tua falta de paciência. Que o Espírito Santo venha trazer a esperança. Que o Espírito Santo venha alargar a tua forma de ver a Deus. Peça isso ao Espírito. Dai-me a graça, Espírito. Controla-me. Que eu não seja controlada por mim mesma, que eu não seja controlada pelas coisas, mas que eu seja controlada por Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Toma comigo, página 391. 6 de abril, quarta-feira. Jesus ora no horto e sua sangue. Então foi Jesus com eles a uma herdade que é chamada Getsêmani. O Filho de Deus, para nos ensinar o modo de orar, pede no horto a seu Pai divino que o exima de beber o cálice de sua paixão. Quando Jesus diz, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Com resignação, porém, acrescenta-se, conforme em tudo a divina vontade. Prostra-se com a face na terra, e é tão grande o temor, o aborrecimento e a tristeza,
que lhe sobrevém pela previsão dos seus padecimentos e da nossa ingratidão, que chega a suar sangue vivo. Ah, meu pobre Senhor, se eu menos houvera pecado, vós menos tereis sofrido. Finda que foi a ação de graça depois da ceia, Jesus sai do cenáculo com os seus discípulos, entra no horto do Getsêmani e se põe em oração. Mas aí, no mesmo instante, assaltam-no. Juntos, grande temor, grande aborrecimento e grande tristeza. Veja, vou só chamar a atenção de vocês aqui para essa meditação. Jesus, antes de sofrer na carne, no corpo, no físico, ele sofre na mente. Ele sofre no coração. Quando Eva e Adão são tentados, eles sofrem a tentação na mente, nos afetos, e por último eles saem da presença de Deus. Veja que Jesus ele faz esse itinerário. O mesmo itinerário que Eva fez, ele volta resgatando ali o equilíbrio e a fortaleza e principalmente a obediência a Deus. Jesus é então atormentado primeiro na mente. Por que você vai fazer isso? Para quem você vai fazer isso? Eles vão te trair, eles vão fazer isso. Então Jesus ele começa numa angústia e numa ansiedade gigante. E veja que Jesus nos dá então um remédio para esta crise de ansiedade dos tempos atuais, a oração. Aqui nós estamos vendo como Jesus venceu. E ele sua sangue no auge da sua ansiedade, Jesus sua sangue no auge da sua angústia. Mas ele continua ali para cumprir o que Deus havia prescrito para ele. Presta atenção, isso é muito forte. Porque muitos de nós, às vezes, passamos por isso no nosso dia a dia. As crises de ansiedade, crises de angústia, não saber o que fazer. Jesus, então, dá esse direcionamento para nós. Olha que forte isso. Com o coração oprimido pela dor, o nosso Redentor diz que a sua alma bendita está triste até a morte. Jesus quis que então lhe fosse presente aos olhos toda a funesta cena dos tormentos e opróbrios que estavam preparados. Olha isso, gente. Na paixão, estes tormentos afligiram-no, um após o outro, mas ali no horto vieram crucificá-lo todos juntos, as bofetadas, os escarros, os açoites, os espinhos, os cravos e os vitupérios, que depois deveriam sofrer. Submisso, aceita-os todos, mas aceitando-os treme, agoniza e ora. Olha isso. Jesus passa tudo isso primeiro na mente, para depois passar no físico dele. Mas Jesus, quem vos constrange a sofrer tantas penas? Constrange-me, responde o amor que tenho aos homens. Que assombro devia causar no céu o ver a força feita fraqueza, a maior força feita fraqueza, um Deus aflito. E para quê? Para a salvação dos homens, suas criaturas. Naquele horto foi oferecido o primeiro sacrifício. Jesus foi a vítima, o amor, o sacerdote e o ador de seu afeto para com os homens. Foi o fogo sagrado que consumiu o sacrifício. Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice. Assim, ora, Jesus, meu Pai, se é possível, isenta-me de beber este cálice tão amargoso. Mas Jesus ora assim, não tanto para ficar isento, como
como para nos fazer compreender a pena que padece e aceita por nosso amor. Ora, assim também, para nos ensinar que nas tribulações não é permitido pedir a Deus que nos livre, mas ao mesmo tempo devemos nos conformar em tudo com a vontade divina e dizer o que ele disse. Todavia, não seja feita, todavia, não seja como eu quero, mas sim, como tu queres. Sim, meu Senhor, por vosso amor. Sim, meu Senhor, por vosso amor, abraço todas as cruzes que me queiras enviar. Vós, embora inocente, padecestes tanto por meu amor, e eu, pecador, como sou, depois de haver tantas vezes merecido o inferno, me recusei a sofrer para vos agradar e obter de vós o perdão e a graça. Que seja feita não a minha vontade, mas sim sempre a vossa. Durante a sua oração, Jesus prostrou-se com a face em terra, porquanto, vendo-se coberto com a vestidura sórdida de todos os nossos pecados, parece que se envergonhava de levantar os olhos ao céu. Ó meu amado Redentor, não me animaria a vos pedir perdão de tantas injúrias que vos fiz, se as vossas penas e os vossos merecimentos não me dessem confiança. Eterno Pai, ponde os olhos no rosto de vosso Cristo. Olhai não para as minhas iniquidades, mas para este vosso Filho dileto que treme, que agoniza e sua sangue, a fim de obter para mim o vosso perdão. Vede-o e tende piedade de mim. Que Jesus meu, não há nesse jardim para vós suplicar nem algozes, nem açoites, nem espinhos, nem cravos, que é então que faz correr o vosso sangue? Ah, compreendo agora. Não foi a previsão de vossos tormentos próximos à causa de vossa aflição, pois espontaneamente vós oferecestes e sofrê-las. Fui à vista de meus pecados. Eles foram o cruel lagar que fez correr o sangue de vossas sagradas veias. De sorte que não vos foram desumados os algozes, nem os cruéis os açoites, os espinhos, a cruz. Desumanos e cruéis vos foram, ó meu docíssimo Jesus, os meus pecados, que tanto vos afligiram no horto. Se eu menos houvera pecado, menos houvereis vos padecido. Eis então, ó meu Jesus, como correspondi o amor que vos trouxe a morrer por mim. Não fiz mais que ajuntar novas penas e tantas outras que tivestes de sofrer. Ó meu amado Senhor, pesa-me de vós ter ofendido. Sinto dor, mas não bastante. Quisera conceber uma dor capaz de me tirar a vida. Ah, pela cruz, agonia que sofrestes no horto, dai-me uma parte do horror que tivestes de meus pecados. Se outrora vos afligi por minha ingratidão, fazei que vos agrade daqui em diante por meu amor. Ó Maria, Mãe das dores, recomendai-me a vosso Filho aflito e triste por meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. E essa reflexão de hoje, ela vem sendo para nós também como um grande remédio para aquilo que nós estamos vivendo, né? Quantas pressões nós estamos sofrendo na nossa mente, principalmente
na nossa mente. Quantas notícias vêm chegando aos nossos ouvidos e a primeira coisa que nós sofremos é o quê? O temor. Veja que Jesus, ele sabia o que ele iria passar. Jesus, ele sabia. Nós, muitas das vezes, sofremos por não saber o que nós vamos passar. Nós sofremos de angústia e de ansiedade porque nós não temos noção o que está por vir. Mas Jesus já sabia o que estava por vir. Jesus já sabia o que estava esperando ele, né? E o autocontrole. E Jesus veio falar conosco nessa reflexão sobre o abandono em Deus, a vontade divina e o autocontrole. Que nós também possamos hoje ter essa experiência de se abandonar em Deus, de não querer mais nada, de não querer fazer nada e de assumir as consequências de quem se abandona em Deus. O Evangelho de hoje vai nos dizer isso. Pega comigo, sequência do Evangelho de ontem, Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos de 31 a 42. Vamos juntos ainda nesse movimento de entrega a Deus, de abandono, de cumprir a sua vontade, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos pedir ao Espírito que venha nos conduzir neste dia, nesta hora. Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus que venha hoje, de uma forma sobrenatural, nos alinhar para o Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre mim, esteja sobre vocês, esteja sobre a igreja, sobre o povo de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornarás livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eita, Jesus entra em cada discussão, hein, gente? Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos faleis a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim para mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje continua sendo uma certa discussão de Jesus com aquele povo, né? Com os fariseus, com os doutores da lei, com aquele povo que era a liderança do templo. Então eles sempre estavam afrontando Jesus, tirando Jesus para um diálogo, e nesse diálogo eles sempre provocavam Jesus, porque a verdade eles estavam tentando acuar Jesus através da palavra. Eles estavam botando uma pressão psicológica em Jesus. Era isso que eles estavam fazendo. Nós podemos ver que desde segunda-feira é o que nós estamos vendo, o que aqueles homens estão fazendo com Jesus, uma pressão psicológica. Jesus então sofre essa pressão,
mas em meio a todas elas, ele é cheio do Espírito e ele consegue responder. Ele consegue ter um discurso, uma discussão no mesmo nível daqueles doutores, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vem dizer que muitas das vezes nós não sabemos falar, mas que nós precisamos contar com a ajuda do Espírito, porque ele fala em nosso favor. Quando nós não temos mais palavras, quando nós não temos mais conhecimento, quando nós achamos que nós não temos mais saída, mas o Espírito vem trazendo saída, o Espírito vem trazendo argumentos. Veja que a palavra o descreve como paráclito, como advogado. E é isso que é a função do Espírito em nossas vidas, nos defender. E veja que Jesus, então, no meio dessa discussão, ele começa trazendo uma imposição. Jesus traz bem no início: se permaneceres na palavra, se permaneceres na palavra, vocês vão ter, vamos dizer assim, consequências disso. E qual que é a consequência? Qual que é o resultado de quem permanece na palavra de Deus? Se tornar, conhecer a verdade, ser livre e ser discípulo de verdade. Veja que se permanecerdes, é um despertar para a fé. Vocês precisam acreditar. E a fé é um dom, é uma graça, é uma virtude dada por Deus no nosso batismo. Você e eu recebemos isso. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho fé. Você tem um dom, você tem a força, você tem a graça na sua alma, porque você recebeu no seu batismo. Então, Jesus está dizendo: se permanecerdes, vocês vão ter resultados, vocês vão ter consequências, que é conhecer a verdade. E aqueles homens então dizem para Jesus: peraí, quem conhece a verdade é livre, mas nós não somos escravos. Veja que eles não entendem a dimensão de santidade, eles não entendem a dimensão de liberdade. Toda pessoa que peca, ela está envolvida num erro. E o envolvimento vai te aprisionando. Uma pessoa que mexe com tráfico, ela está envolvida com pessoas que consomem a droga, elas estão envolvidas com polícia, porque elas têm que correr da polícia, elas estão envolvidas com os traficantes. E a mesma coisa é a pessoa que está no adultério, ela está envolvida com a mentira, ela está envolvida com a dependência do sexo. A pessoa que está envolvida com o pecado, ela se torna uma pessoa cega. Então qualquer coisinha ilude ela. Uma pessoa que está envolvida com o roubo, né? Com essa vida de crime, e assim vai, a pessoa que está envolvida com a mentira, com a fofoca, com a gula, né? A pessoa que come sem ver, dependendo da comida para tudo, ela está envolvida afetivamente, dependendo daquilo. Então o pecado nos torna prisioneiros. É isso que acontece quando a gente peca. E Jesus está querendo falar para eles, mas eles não entendem isso. Por quê? Porque a redenção que Jesus nos dá é a redenção que nos liberta de tudo isso. Eu não dependo do pecado para eu viver. Eu dependo da graça de Deus. Eu não dependo dos prazeres do mundo para eu viver. Não. Eu dependo da graça de Deus. Eu não dependo de uma afirmação de pessoas para eu viver. Porque eu não estou atrás de honras, eu não estou atrás de autoridades, eu estou atrás de Jesus. Então, Ele me é necessário. Ele me liberta se permanecerdes em mim. Você vai envolvendo com Deus, você vai conhecendo Ele, você vai sabendo a força que Ele tem de agir dentro de nós. E com isso você vai vendo que as outras coisas não têm tanta importância. Você pode olhar para a sua vida, você que já tem uma caminhada, você que já anda com Jesus, você que já tem deixado Jesus te converter, você que tem feito uma experiência de metanoia, de mudança de mentalidade, você olha para trás e pensa comigo, o que há 5 anos atrás, o que para você era importante? Hoje, andando com Jesus, aquelas coisas já não têm tanta importância mais. Hoje, você consegue ter um olhar e valorizar aquilo que vem do alto.
Se você verdadeiramente está andando com Jesus, Ele tem mudado a tua rota. Ele tem mudado a tua forma de escolha. Porque Ele escolhe para você. Eu quero que você analise a sua vida 5 anos atrás. Se realmente você está andando com Jesus. Se realmente você tem deixado Jesus entrar dentro do teu coração. Antigamente para você, certas coisas era ilusão, né? Olha aí a Fernanda aniversariante de ontem, né, Fernanda? Que bênção, né? As coisas nos iludiam. Gente, claro que o glamour nos iludia, a roupa nos iludia, viagem nos iludia, ser aquela que era amada, querida na roda de amigos, lembrada pelas pessoas, né? Fulano, vem jantar aqui, vem fazer isso comigo. Fulano, gente, isso para nós era importante. Claro que era, não vem com essa conversa não que era, né? Porque fulano lembrou de mim, porque claro que isso tinha uma importância exagerada na nossa vida, né? Eu não vou se eu não for com aquela roupa, eu preciso estar assim, eu preciso estar assado, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Hoje, quando você vai deixando Jesus entrar na tua mente e mostrar para você o que realmente tem valor, o que você não quer é perder a graça. O que você não quer é perder essa conexão com Jesus. Olha o pessoal confirmando, é verdade, é verdade. Porque é isso. E é importante, isso daí, gente, é o que diz no livro de Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Lembrar de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quero fazer a memória, trazer na minha memória quem eu era e quem eu estou me tornando hoje. Quem é você hoje? Se permanecerdes na palavra. E nessas horas você vai ver o resultado. Das vezes que você orou sem querer. Das vezes que você jejuou sem vontade. Das vezes que você foi na missa sem querer. Das vezes que você enfiou uma roupa e foi na missa no auge do calor, no auge do frio. Você está vendo o resultado das vezes que você foi fazer uma adoração e não queria. Das vezes que você pegou um livro, né? Igual eu tô aqui, ó, lendo o meu livro, Glórias de Maria, em nome de Jesus, eu quero terminar ele semana que vem, porque eu preciso começar outros livros. Mesmo sem vontade, eu dizia isso pro padre ontem, que eu tive a oportunidade de confessar. Eu dizia, padre, tem dia que eu não quero, mas eu tô fazendo aquilo. E dá a impressão de que eu tô no automático. Mas eu preciso cumprir. E aí ele disse, é isso. E você vai ver o resultado. E quando eu peguei o evangelho de hoje, Jesus vinha falando, lembra da confissão de ontem? É isso, o resultado você não vê de uma hora para outra. O bolo para assar, ele demora 40 minutos. Aí, Grace, saudade, viu, minha irmã? Coração para você e para as meninas. Saudade de vocês. O bolo para assar, ele demora 40 minutos. Tudo isso gera um tempo. Você não tem as coisas assim de imediato. Então, nós precisamos entender que permanecer na palavra, permanecer em Deus, é caminhar, é ir, é confiar, né? E Deus, Ele faz tudo isso por mim, por você, porque Ele não nos quer paralisado. Ele não nos quer parados. Ele nos quer caminhando para Ele. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, numa jornada. Mas isso daqui não é o nosso fim. Isso daqui não é o nosso fim. O nosso fim é a eternidade. A liberdade que Jesus nos dá, como diz a palavra, é a liberdade de filhos. Nós não somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Abraão faz determinadas coisas e Deus supera as coisas que Abraão faz. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão limitados em Abraão. Vamos ultrapassar, vamos transcender, vamos além de Abraão, porque o Pai está acima de Abraão. Então, que nós possamos ter essa experiência hoje com a palavra e que você possa olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua jornada, né? Gente, só de oração da manhã nós estamos quase batendo o número 200. Já faz 200 dias que todos os dias a gente está aqui, né? De segunda a sexta. Estávamos às 6:30 da manhã, na quaresma a gente subiu um pouquinho, fomos para as 6 da manhã.
só de oração da manhã, todo dia, ouvindo a Deus e recebendo dele, e ele nos instruindo. Preste atenção, não tem como continuar. Você vai se libertando dos apegos afetivos, dos apegos materiais. Você vai se tornando uma pessoa mais serena. Não tem como, gente. Isso se chama resultado. Resultado. Estamos vencendo. Oh, um beijo, minha irmã. Um beijo no seu coração. Estamos vencendo. E você às vezes olha e fala assim, eu tô cansada, estou perdendo minhas forças, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que você não pode é parar. Eu queria que nesse dia eu vou deixar um dever de casa, tá? Eu vou deixar um dever de casa para todo mundo que está aqui. Nós começamos a nossa quaresma com 150, 140 pessoas. Por que essas demais pararam? Porque não é impossível a gente ligar o telefone, colocar ele, porque você só vai ouvir. Pegar a sua liturgia e ler. Teve uma irmã que disse assim pra mim, Danusa, eu não consigo. Eu falei, querida, você não consegue o quê? Veja que a procrastinação, ela tem nos dominado. A falta de vontade, a falta de reconhecer que Deus é o meu Senhor e que eu preciso dele, tem feito muita gente parar. Porque parar de comer, parar de escovar dente, parar de tomar banho, parar de gastar, parar de passear, ninguém parou. Mas por que eu vou parar de rezar? Não tem liga. Sendo que a oração é a cura que eu preciso, a oração é a resposta que eu preciso. Então hoje você vai mandar mensagem para aquelas pessoas que você sabe que estavam aqui nas orações da manhã. Você vai chamar essas pessoas e vão falar para elas assim, é hora de retomar. É hora de retomar. Por quê? Porque se você precisa de ajuda, é só ligar o teu celular. É só conectar ele ali no Wi-Fi, no 3G e ligar na bolinha quando a Danusa estiver ao vivo. Você não precisa fazer mais nada e ouvir. O que é tão difícil assim? Você não vai ter que pegar numa enxada, você não vai ter que pegar uma trouxa de roupa e lavar a mão. O que você vai precisar é escutar. E às vezes, o que as pessoas não estão conseguindo é escutar. O que elas estão tendo dificuldade é de escutar. Então vamos ajudar esses nossos irmãos que pararam, que estão procrastinando. Vamos pedir essa graça, vamos pedir esse auxílio do Espírito. E eu quero convidar você a fazer isso, a enviar e falando com essas pessoas e falar, é hora da retomada, hein? É hora de voltar. Não é vale parar, não é vale desanimar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia de hoje, que nós possamos manter a nossa constância, ajudando os demais. Faça memória hoje daquilo que Deus te trouxe. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.